Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 9 do capítulo de número 6. Calma, não vou pregar 2 horas, mas você vai entender o motivo. Nós precisamos ler esse texto inteiro para que você compreenda o que Deus quer falar aos nossos corações através do que o pregador escreve neste trecho de Eclesiastes. Então, nós vamos ler do versículo de número 8 do capítulo de número 5 até o versículo de número 9 do capítulo de número 6. Assim diz a palavra. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos no que aqui está escrito, revelando a verdade da tua palavra para nós. Nós pedimos que o Senhor transforme a ganância do nosso coração, o querer, o ser e o ter, num anseio verdadeiro e límpido de alcançar em Cristo, aquele que nos fez, o sentido da nossa vida. Revela-nos diante da tua presença nessa noite e satisfaça-nos por completo no propósito de existir para temer o Senhor.
para que tudo seja realinhado conforme a tua autoridade sobre nós, e que não sejamos dominados por aquilo que nos envolve no mundo, mas que a nossa mente tenha esperança eterna em Ti. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, o pregador vai falar a respeito de riquezas. Quando nós fizemos a exposição no capítulo de número 2, versículo de número 1 a 11, no sermão intitulado O Custo da Alegria, nós falamos sobre como o dinheiro, a vaidade das riquezas interferem diretamente nas nossas vontades, e como as nossas vontades, elas são frutos daquilo que nós vemos e do vazio que nós temos distantes de Deus. Na verdade é que agora a coisa muda de figura, de foco. Dessa vez o pregador aqui em Eclesiastes não vai se repetir falando sobre a vaidade das riquezas meramente. Porque antes da mensagem que você ouviu na semana passada, em que nós falamos sobre a cautela da consciência, o pregador estava preocupado em falar sobre a vaidade das riquezas, sobre a vaidade de uma vida, preocupado em buscar prazer, em buscar retorno financeiro, emocional, afetivo com o seu dinheiro, para uma pessoa que não temia Deus. A preocupação dele ali era mostrar que a riqueza por si só, a vida enfadonha de buscar benefícios através de desejos financeiros exagerados, ou mesmo que não sejam exagerados, mas que objetivam o prazer, por si só isso é inútil. Mas a partir do momento que na semana passada nós vemos o pregador nos ensinando que temer a Deus exige consciência e exige uma cautela para que vivamos diante de Deus de modo que o agrade, agora ele retorna ao assunto das riquezas e ao assunto da ganância para quem possui esta consciência. Por quê? Nós não podemos achar que uma vez tendo a consciência em Cristo Jesus, nós podemos viver da mesma forma que vivíamos no passado. A orientação que o pregador quer nos dar aqui, através de tudo que nós vamos ouvir nessa noite, é justamente que é impossível reunirmos desejos de riqueza, ganância, em nosso coração, aliado à devoção a Deus. É impossível nós vivermos no que nós podemos dizer como o melhor de dois mundos, não tem como. Ou se vive pela graça de Deus conforme a sua santa provisão, ou nós seremos seduzidos pela ganância, acreditando que aquilo que desejamos é bom, simplesmente porque estamos na presença de Deus. A partir deste momento, então, tendo a consciência da graça e da glória da presença de Deus, o pregador retoma sobre o assunto da riqueza e da ganância, para que nenhum de nós sejamos sorrateiramente seduzidos pelo nosso coração a desejarmos aquilo que o Senhor não tem traçado para nós. O contexto em que essa fala do pregador, em todo esse trecho, do versículo 8 ao versículo 9 do capítulo de número 6, diz, provavelmente, é um contexto específico, histórico, que o povo judeu estava passando. Nós não sabemos ao certo, como eu falei com você lá na primeira pregação em Eclesiastes, em que período histórico Eclesiastes foi escrito, não é? Mas aproximadamente ele foi escrito ali muito depois do século 10, provavelmente no século 3, ali antes de Cristo. E o que faz um certo sentido dentro desta narrativa a respeito da vaidade, da volatilidade das riquezas. Acontece que nesse período histórico, os judeus eles estavam muito ansiosos para fazer parte de um crescimento mercantilista que estava acontecendo ali na região. Os governadores ptolomeicos ou ptolomaicos do Egito, eles estavam avançando, mercantilizando toda aquela região. Então esses governadores, eles estavam expandindo o mercado, expandindo o seu processo de conquista terreno, e isso estava se estendendo para a Palestina, região onde os judeus habitavam. Muitos daqueles judeus ficaram estimulados por conta desses poderosos governantes que estavam comandando a riqueza, o mercado e o comércio daquele mundo novo, e eles estavam então querendo fazer parte daquilo, como se aquilo fosse uma bênção, uma grande estratégia. Portanto, a mensagem do pregador aqui neste trecho que nós vamos expor nessa noite, é uma mensagem urgente.
Era o pregador dizendo: ei, vocês são povo de Deus, vocês não podem se submeter a governos, a comércio, a mercado, como se estas coisas é que determinassem o futuro da satisfação que vocês precisam ter para conquistar o que o seu coração deseja. Não, cuidado com a sedução, tudo isso é vaidade. Mudam-se os governos, mudam-se as promessas, e os nossos corações são tendenciosos a serem atraídos por um período político melhor, que vai melhorar as coisas para mim. Mas na verdade, isso que nós achamos que é a esperança de um país melhor, ou de uma saúde financeira melhor, ou de um momento onde eu consiga viver de forma mais tranquila, é ganância. Porque o ser humano foi criado para ser pleno, mas é impossível que qualquer coisa no mundo nos deixe sermos plenos, se nós não encontrarmos plenitude naquele que nos fez. Porque aquele que nos fez conhece as nossas entranhas, conhece os nossos desejos, e portanto, se nós não ansiarmos aquilo que o Criador e a sua presença têm para nos satisfazer, obrigatoriamente nós vamos responder com ganância. E neste trecho que nós lemos, ele chama a ganância de enfermidade terrível ou grave mal. E se nós pudéssemos pensar numa enfermidade terrível no nosso tempo, talvez nós de pronto pensaríamos logo num câncer, não é? O câncer é uma doença e muitos tipos de câncer não têm cura. Grande parte deles, quando passam por um tratamento curativo, apresentam recidivas, porque o câncer é uma enfermidade terrível. E o pregador faz questão de chamar a ganância do coração do homem de enfermidade terrível. É como se ele estivesse dizendo: é algo para o qual não tem remédio, é algo para o qual não tem cura. Portanto, se existe algo na humanidade que não tem cura, ou nós aprendemos a lidar com aquilo e aguardamos o dia da nossa morte e tentamos viver a nossa vida da melhor maneira que eu acho que pode ser vivida, ou então eu clamo por um milagre para que a minha vida não seja pautada pela minha enfermidade, mas pela saúde que a graça de Deus pode me dar. Este sermão é para você que não acha que é ganancioso. Este sermão é para você que sabe aonde está a gana da sua vida. Este sermão é para todos nós que não percebemos que o coração do ser humano possui ganância. E quanto mais nós não conhecemos o propósito existencial de Deus para cada um de nós, para ser exercido conforme o seu querer, mais nós teremos ganância, desejo. Portanto, nós sabemos que nessa noite, tudo que o pregador diz aqui, tudo que o Espírito Santo quer nos dizer, não é te dar um bom conselho para que a sua vida se torne um pouco melhor. Mas você precisa ser salvo pela sabedoria de Deus, que há de te levar a uma fé plena em Cristo Jesus, para que a satisfação da plenitude que nós ansiamos venha de alguém pleno e perfeito, e que riqueza alguma pode nos satisfazer. Por isso, como já habitualmente fazemos, nós vamos dividir este sermão em 3 pontos. Porém, o pregador é extremamente perspicaz na forma que ele conduz a sua atenção até o ápice dessa mensagem. Eu coloquei no slide para ficar visual para você, para que você consiga entender então como que vai ser a nossa divisão. Do versículo de número 8 a 12 do capítulo de número 5, vamos considerar que é o ponto 1 e a parte A. Nós vamos falar sobre o perigo da riqueza. E o perigo da riqueza é a insatisfação. Porém, do versículo de número 13 a 17, nós vamos falar sobre a ilusão da riqueza. E a ilusão que a riqueza traz é a sensação de plenitude. E do versículo 18 e 19, nós vamos falar finalmente qual é o antídoto para a ganância, para que então nós cheguemos ao desfecho, que é o versículo de número 20, que é o ponto central deste sermão, o que de fato substitui a ganância. E como você pode observar, o pregador divide em 2 blocos todo esse texto que nós lemos. Não é uma divisão tão simples e perceptível, mas eu estou aqui facilitando para você. O versículo de número 8 a 12,
ele é uma exposição inicial a respeito da ganância. Então, na verdade, todos os versículos do seu lado esquerdo, que são do capítulo de número 5, são versículos que falam a respeito da ganância. Aonde está a ganância? Como eu, que sequer me sinto ganancioso, posso me descobrir como ganancioso e o que é a ganância. Porém, os outros versículos que estão espelhados no versículo de número 6 são o fruto da ganância. O que acontece se eu decido viver por essa ganância? Qual é o resultado? Então aqui o pregador, de um lado, vai dizer para como a humanidade caminha de forma gananciosa, e por outro lado, nos outros versículos, ele vai espelhar o resultado de quem decide avançar de forma gananciosa e qual é o seu fim. Para que então, ao compararmos os versículos do capítulo de número 5, nessa estrutura, de 8 a 12, ele se reflete de forma espelhada nos versículos 7 a 9. E se você olha para a sua Bíblia, você vai ver que os versículos iniciais do capítulo 5, então, estão espelhados nos versículos mais distantes do capítulo de número 6. Para que você entenda que o ápice se encontra no versículo de número 20 do capítulo de número 5. Então, a nossa exposição vai caminhar paralelamente com todos os textos que se espelham. Então nós vamos espelhando e caminhando, enxergando a ganância e o seu fruto, até chegarmos no versículo central daquilo que o pregador queria dizer. E por que o pregador fez uma estrutura tão entranhada, tão incrustada, tão difícil para um leitor que está lendo Eclesiastes perceber, um leitor comum? Como que nós perceberíamos que essa é a estrutura literária que o pregador está fazendo? E a resposta é sabedoria. E a única sabedoria que é dada àquele que lê a palavra de Deus para reconhecer o mistério que aqui está contido é Cristo Jesus. Portanto, que o Senhor Jesus nos revele a sua palavra e que nós sejamos desnudados diante dele. Amém? Eu vou deixar aqui e você pode ir acompanhando conforme nós formos acompanhando. Então você precisa prestar bastante atenção na nossa exposição essa noite. Portanto, do versículo de número 8 a 12 e também no versículo 7 a 9, nós vamos falar sobre o perigo da riqueza. E o perigo da riqueza é a insatisfação. Antes de qualquer coisa, como nessa noite nós vamos falar sobre a enfermidade da ganância, considerando que a ganância é a doença que está no coração do homem, nós precisamos responder uma pergunta: como a ganância é produzida em nossos corações? Como eu, que nem me considero uma pessoa gananciosa, ou eu que tenho lá a minha gana de viver ou de conquistar algumas coisas, como ela é produzida dentro de mim? O versículo de número 8 do capítulo de número 5 vai dizer: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. Preste atenção, aqui o pregador começa a construir um caminho para que a sua mente comece a entender qual que é o mal, a enfermidade da humanidade, a ganância. Ele diz: olha, se você encontrar um lugar onde tem pobres sendo injustiçados, onde tem pessoas sendo oprimidas, não fique admirado com isso. É como ele estivesse dizendo: ai, se eu não vou ficar admirado com um pobre sendo oprimido, se eu não ficar admirado com uma pessoa sendo tratada injustamente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as coisas acontecerem? Eu não tenho, como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, que erguer a minha voz em favor do oprimido para que haja justiça? Mas a pergunta que eu te faço é: a caridade que nós fazemos, aquilo que nós fazemos de bom por aquele que está sendo oprimido, vai mudar o problema maior? Não, não vai. Isso também não quer dizer que nós não devamos buscar fazer o bem, mas isso deve significar para nós que ainda que nós façamos algo bom, toda boa ação será esmagada pela ganância que existe no homem. Nada do que nós fizermos de fato vai mudar a natureza pecaminosa de um homem que não teme a Deus, porque assim é o homem. O homem está sempre se organizando de forma hierárquica, de modo que a sua ganância seja satisfeita. Preste atenção, olhe para você mesmo, olhe para a nossa sociedade, veja se de fato nós não estamos nos preocupando sempre em ascender. Hoje eu estou aqui, mas daqui a 5 anos eu quero estar lá.
Daqui a 10 anos eu quero estar lá. Essa é a ganância do nosso coração. Mas olha, se daqui a 5 anos você estiver aqui, e daqui a 10 você estiver aqui, alguém tem que ocupar o seu lugar daqui. E se alguém tiver que ocupar os lugares mais baixos, então é porque a ganância que está sendo produzida em mim vai me levar a estar sempre acima de outras pessoas. E a questão verdadeira é essa: nós sempre estamos abaixo do lugar que nós queremos conquistar. Nós sempre estamos no lugar inferior daquele que nós ansiamos estar, porque nós muitas das vezes julgamos que o temor que nós temos àqueles que estão acima de nós, ou a submissão que nós temos àqueles que estão acima de nós, e ao governo, e à estrutura econômica, e como o mundo funciona, é que vão me permitir chegar a um lugar onde eu encontre satisfação. E quando eu acredito que de fato as formas como o mundo dá de funcionamento para alcançar um patamar superior são verdadeiras, eu estou temendo homens, eu não estou temendo a Deus, porque Deus não precisa que eu alcance este patamar para me satisfazer. Não, Deus confronta a ganância do meu coração, Ele humilha a convenção humana de que eu preciso estar acima para estar satisfeito. E aqui, no lugar onde eu estou, quando eu reconheço a graça de Deus e temo o Senhor, eu descubro uma coisa: os homens podem se organizar de forma hierárquica, os homens podem se organizar de forma a dividir o poder e as suas propriedades de domínio, mas aquele que teme o Senhor sabe que ainda que haja um homem acima de um homem e um homem acima de todos, Deus está comandando do seu trono e não há ninguém que tenha poder soberano sobre ele. Por isso, aquele que teme ao Senhor não deve se admirar do pobre sendo oprimido, porque quando eu me admiro que tem alguém oprimindo o pobre, é porque no fundo eu acredito que o ser humano é bom, e o ser humano não é bom. O ser humano é ganancioso, ele pensa em si mesmo, ele quer alcançar os seus próprios lugares, e nós somos essas pessoas se não temermos ao Senhor. Preste atenção, vamos olhar rapidamente para os modelos políticos. Há quem diga que este modelo é melhor, ou aquele é pior. Não importa o modelo, se o coração do homem não mudar, a sua ganância o consumirá. Mas pensando num método de governo aonde eu posso alcançar, aonde eu posso me desenvolver, é muito melhor em um governo do que as pessoas querem que todos sejam iguais. Será? Em um governo, em um modelo político, num modelo econômico, aonde nós podemos subir, nós vamos sempre ser alimentados pela nossa ganância para estar acima de outras pessoas. Mas num modelo onde todos são iguais e todos têm acesso à mesma coisa, também não vai mudar, porque cada coração continuará desejando do jeito que quer, e a ganância não pode ser nivelada, porque cada um tem um anseio, cada um tem uma vontade. O que o pregador então aqui está dizendo de fato é que nós não devemos nos admirar daquilo que os homens fazem, porque o desejo do homem é se satisfazer, e ele vai explorar de tal modo que ele alcance aquilo que ele quiser. Mas se nós temermos ao Senhor e crermos que Deus está acima de todos, e como diz lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor, de que o Senhor submeteu, o Senhor colocou, sujeitou todas as coisas a Cristo Jesus, a nossa indignação contra o mal neste mundo não deve nos produzir revolta, mas deve nos produzir esperança de que Deus é justo e faz tudo conforme a sua vontade, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Lá em Mateus, no capítulo de número 8, do versículo de número 5 a 10, você não precisa abrir, tem a história de um centurião romano que chegou até Jesus Cristo e disse: Senhor, o meu empregado está muito doente, está no leito de morte, e eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele: não, o Senhor não precisa ir lá, porque eu também tenho superiores acima de mim, eu sei como funciona. Se eles falam vá, eu vou. Como eu também tenho pessoas subjugadas a mim, se eu digo vá, eles vão. Assim como sei que tu tens todo o poder, uma palavra que o Senhor der, irá curar o meu empregado lá. O Senhor Jesus olhou para ele, e a palavra diz que ele se maravilhou daquele homem, porque ele nunca viu uma fé daquele tipo. A palavra diz: eu nunca vi em toda Israel uma fé como esta. A fé dele era diferente? A fé dele era mais bonita? A fé dele era maior ou menor? Não.
a fé dele era verdadeira, porque ele não temia o homem, nem o mundo, nem o governo, nem a política, nem a estrutura desta terra, para alcançar aquilo que o seu coração desejava. Ele temia ao Senhor, o Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas. E quando ele disse: eu sei que uma palavra tua é suficiente, ele estava dizendo: não tire o seu pé de onde o Senhor está, porque eu sei que o Senhor dá ordem à enfermidade, aos demônios, a todos os problemas e dificuldades, porque a sua graça é soberana e o Senhor está no controle. A fé daquele homem era a fé que reconhecia a autoridade de Deus acima da dimensão visível. Muitas das vezes a nossa fé é uma fé que depende que Deus haja nos limites que nós colocamos. Ai, mas tem um julgamento acima de mim. Ai, mas tem uma lei sobre mim. Ai, mas tem um juiz sobre mim. Ai, mas tem... Não, Deus está acima de tudo. Deus quer que você tema Ele, mas não tema os homens, mas confie na sua justiça. Portanto, quem teme a Deus sabe que quem não teme ao Senhor, com a reverência devida, idolatra todas as coisas e não o próprio Deus. Se as pessoas que estão acima de nós, o presidente, os senadores, se elas conseguem perturbar as nossas emoções, se homens falhos, homens terrenos e mundanos, eles conseguem perturbar as nossas emoções e determinar como nós vamos viver na terra, então de fato nós não tememos a Deus. Talvez nós o respeitemos de forma educada, mas por não temermos ao Senhor, isso abre espaço para a ganância. Então aqui você entende, quando o pregador diz que quando você encontrar algo errado no mundo, não se admire disso, pelo contrário, tema o Senhor, porque Deus está acima do homem mau que acha que tudo pode. Ele está dizendo: evite que o seu coração produza ganância, porque os que não temem ao Senhor vão querer fazer tudo aquilo que o satisfaça. E deixa eu te dizer, pecado não vem de coisas ruins, pecado vem de coisas boas. O pecado é a distorção do desejo e do controle sobre as coisas que nós desejamos, mas ninguém deseja algo ruim. Quando você vê o pobre oprimido, quando você está numa situação difícil, quando você passou por uma pobreza intensa e quer se tornar rico, quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, isso não é algo ruim, mas se torna ruim quando você tira os próprios limites da sua vida para alcançar o que você quer. Você diz que não precisa de um Deus governando a sua história, aí surge a ganância. Você quer mais dinheiro, você quer mais conforto, você quer mais poder, você quer mais satisfação, porque Deus nos criou com uma fome. Como nós lemos lá no versículo de número 11 do capítulo de número 4 de Eclesiastes, Ele colocou em nós a semente da eternidade. Há uma fome em nosso coração, e se nós não nos submetermos a Deus, essa fome voraz vai fazer com que nós nos apeguemos a qualquer coisa que nos traga sensação de segurança e controle sobre a vida. E o que nos traz segurança e controle sobre a vida nessa terra? Dinheiro, poder, satisfação. Isso reforça como o ser humano busca ser pleno. E o pregador está alertando: uma vez vocês sendo reverentes, cautelosos na presença de Deus, não se percam tentando misturar ganância com devoção. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Do contrário, nós seremos como eles, idólatras. Lá em Colossenses a palavra vai dizer que ganância é idolatria, porque tudo aquilo que o nosso coração desejar, distante do temor de Deus, vai produzir em nós um desejo de submissão ao que nós desejamos, para que aquilo que o Senhor determinou não nos atrapalhe na nossa busca por alcançar, mas para que nós sejamos distanciados do motivo para o qual fomos criados, adorar a Deus e glorificar o seu nome enquanto aqui vivemos. Dessa forma, então, nós podemos claramente observar o que a palavra diz, que sempre haverá quem explore. E quando nós olhamos, espelhamos esses versículos lá para o versículo de número 7, do capítulo de número 6, a palavra diz: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz.
Ele vai dizer no versículo de número 10, um pouco mais à frente: quem ama o dinheiro, do capítulo 5, jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Mas quando nós compreendemos que Deus está acima de todos e controla a nossa vida, nós tememos ao Senhor, de modo a saber que nós não nos admiramos das coisas que acontecem no mundo, e não esperamos dos homens aquilo que possa nos satisfazer, mas o Deus que está acima de nós, a Ele a quem nós tememos, é quem nos sustentará. Lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15, a palavra vai dizer: então lhes recomendou, tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste, Jesus diz, na abundância dos bens que ela tem. Versículo 9 ainda diz: o proveito da terra é para todos, até o rei serve o campo. Isso aqui provavelmente o pregador está dizendo como se fosse um método de negócio da época, quando ele diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Era comum naquele contexto que as pessoas mais abastadas comprassem terras, para que aquela terra se tornasse uma terra de resguardo para ele, né? Um bem, um pedaço de terra como um bem. E os reis chegavam e diziam: não, vamos tornar essas terras produtivas. Mas o próprio rei, que queria tornar a terra produtiva, para gerar produtividade para o reino, consumia da terra, não dava o retorno devido para o dono, e o dono sequer permitia que o pobre usufruísse da terra. Então você veja, o rei tinha uma boa intenção para todo o reino, mas na verdade a sua satisfação vinha em primeiro lugar: ganância. Aquele que era o dono da terra não repartia a terra para que o trabalhador da terra também pudesse usufruir dela. Então o pregador aqui está dizendo: não se admire dessas coisas, até o rei se serve do campo. As pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses, e se isso nos assustar, se isso nos admirar, que tem alguém querendo passar a perna sobre mim, isso vai gerar uma revolta tão grande no meu coração, que eu vou dizer: não, agora eu vou vencer, não, agora ninguém passa a perna em cima de mim, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou chegar lá. Não olhe para o homem como o estímulo da sua ganância, olhe para Deus e tema o Senhor como aquele que preserva a vida daqueles que nele esperam. Tema o Senhor, ame o Senhor, a terra que Ele nos prometeu nos será dada se nós confiarmos. Você não precisa subir degraus, você precisa crer que a saciedade do nosso anseio está em Deus. Do contrário, nós seremos gananciosos e continuaremos nos afastando de Deus, ainda que oremos a Ele por coisas que não o agradam. Ele continua dizendo: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Ora, nunca se fartarão, porque, como disse, há uma fome persistente em nós, e essa fome se torna perversa, porque não há remédio, nunca ficará satisfeito. O versículo de número 7, então, do capítulo de número 6, o seu apetite nunca se satisfaz, ele nunca ficará satisfeito, ele tem um apetite que nunca se satisfaz. Então, aqui no capítulo 5, o pregador está dizendo: olha, se você quiser se fartar de dinheiro, você vai querer mais dinheiro. E o seu apetite, se você decidir caminhar por este caminho, nunca vai se satisfazer. E quando este apetite voraz alcançar o ápice dele, ele vai te destruir. Portanto, ele está dizendo: a nossa fome é a fome da eternidade. A nossa fome é a fome de algo perfeito e pleno. Não é a riqueza, mas a riqueza, na verdade, é apenas um engano de algo que ela não pode fazer. Lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo dá uma orientação a Timóteo: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Sabe por quê? Porque sempre se aumentará a demanda. Preste atenção, ele continua dizendo no versículo de número 11: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Você já percebeu num período de chuva, quando está chovendo muito lá fora, e você está na sala vendo televisão, e entra um bichinho, depois entra outro, depois vem uma mariposa, depois vem uma bruxa, né, que eles falam, que é aquele bicho enorme, aí depois vem um monte de bichinho, aí você apaga a luz da sala, aí vai tudo para a televisão. Aonde tem luz, vai haver necessidade de que aqueles bichinhos que procuram fonte de calor se aglutinem.
O que o pregador está dizendo aqui é: sempre que você quiser mais, mais se aumentará a demanda de quem quer usufruir da sua ganância. E a questão é que você diz: ai, eu estou vencendo na vida, eu não aguento mais esse bando de invejoso. Não, você é como eles. Eles só estão espelhando a ganância que você tem. Você quer muito, eles também querem. Eles são como os insetos procurando a fonte de calor artificial que você também está procurando. Você quer dar aos seus filhos boas coisas? Você quer dar à sua família boas coisas? Vai orbitar em volta de você quem também tem esta ganância. Mas se você der à sua família Cristo Jesus, Ele te dará o suficiente para que ninguém possa tirar de você o que está escondido em Cristo: a plena salvação, a satisfação eterna e a plenitude da sua graça. Deste modo, então, nós percebemos que nós atraímos as pessoas ao nosso redor porque nós sustentamos a falta de temor a Deus que nós temos. Nós sustentamos a falta de temor a Deus que nós temos nas outras pessoas. Você quer uma casa grande, não quer? Esses dias eu estava vendo o vídeo de uma youtuber, que elas compraram uma casa maravilhosa. E eu estava compartilhando com a Rovênia: olha que casa maravilhosa. A casa tem 3 andares, eu acho, né? Nem sei, tem tantas áreas. E uma casa maravilhosa. Eu fiquei pensando: meu Deus, que casa maravilhosa. Mas vamos botar na ponta do lápis essa casa? Aí, quanto que será que foi essa casa? A gente ficou falando. Quantos milhões foi essa casa? O problema não é esse. Aí nós começamos a pensar: vamos pensar aqui, vamos imaginar. Quantos empregados precisa nessa casa? Quantos jardineiros precisa dessa casa? Quantos cozinheiros? Irmão, você não tem noção. É uma mansão, uma coisa absurda. Porque sempre que mais você quiser ter, mais gastos e demandas você terá. Então você tem uma casa grande, você tem muitos empregados, você tem muitos impostos, e a caridade começa a te ligar para você fazer doação de caridade. Imposto eu não quero pagar, caridade eu não quero ajudar. Ai meu Deus, é muita coisa. Claro, porque quanto mais você tiver, mais todos que estão presos na estrutura da ganância quererão buscar e tirar de você. Mas a grande questão é que se você viver por temor a Deus, e se a sua riqueza for Cristo, as pessoas não vão se aproximar de você. Você vai se aproximar delas para afugentá-las da ganância que as corrompe. E quando elas forem libertas e temerem a Deus, elas vão poder se contentar plenamente no Senhor. Portanto, a nossa ganância faz com que nós achemos que as pessoas estão ao nosso redor porque simplesmente elas têm uma invejinha da gente. Não. Você está sustentando a sua e a ganância de todos ao seu redor. Nós estamos mantendo a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor distante de Deus. Por isso que nós vivemos em igreja. Por isso que nós ajudamos uns aos outros, para que não haja em nós interesses escusos, mas quando o irmão estiver passando dificuldade, a igreja possa ajudar. Quando o irmão não estiver passando dificuldade, mas tiver um compromisso e alguém puder ficar com as suas crianças, aquela irmã, aquele irmão vai ficar, porque isso é igreja. Não há em nós interesse algum, a não ser que uns aos outros nos amemos na satisfação do contentamento que não vem da ganância, mas da graça de Deus que nos faz viver em segurança e paz. Não haverá satisfação. O perigo da riqueza é te enganar, achando que quando você tiver muito, uma casa grandiosa, com muitos empregados, você vai estar satisfeito. Mas aí vem o leão da receita. Aí vem a caridade, aí vem a família que você nunca viu, nem sabe que tinha parente, pedir emprestado, e o seu coração não está pronto, porque você quer tudo para você. Mas quem tem a Cristo, sabe que nunca terá o suficiente, porque Cristo transborda, e na expectativa de viver na glória de Deus, você não quer esconder Cristo, você quer compartilhar Cristo, para que as pessoas também encontrem satisfação e plenitude nele. O pregador não está te dando um bom conselho. O pregador está te orientando a proteger a sua alma, porque a ganância rouba o espaço da gratidão e do contentamento. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se a sua alma estiver cheia de ganância, a sua alma vai estar vazia de gratidão e de contentamento, e o Senhor não terá nenhum proveito nela. A ganância nos leva a um local de acharmos que sempre estamos sendo ameaçados e que sempre as pessoas estão interessadas em nós. Tudo vira uma ameaça, filhos, empregados. E ele continua dizendo,
no versículo de número 11. E que proveito têm os donos, a não ser ver esses bens com os seus olhos. Sabe por que ele está dizendo? Porque é isso. Ele vai alcançar tudo, ele vai chegar lá, mas ele só vai olhar com os olhos, porque o dinheiro vai indo. O dinheiro vai indo por quem também vai levar daquele dinheiro as taxas, as famílias, os filhos, os empregados, as atividades luxuosas, as viagens caríssimas. Você só vai ver. Você não tem controle sobre algo que Deus determinou. O controle que nós poderíamos ter sobre o nosso dinheiro e sobre a nossa ganância seríamos se nós tivéssemos vida eterna. Só se alguém conseguisse reter a sua própria vida, ele poderia reter o seu próprio dinheiro. E se ele ainda assim administrar todos os seus recursos muito bem durante a vida, ele vai morrer. E adiantou de quê? Todo o seu dinheiro ficou para trás e ele foi para o túmulo sem a graça e sem o bem maior da salvação em Jesus. Do que nós estamos buscando satisfação? Qual é a vida que você tem planejado para você? Eu te garanto que em Cristo Jesus há um futuro glorioso para cada um de nós, cumprindo o seu propósito, onde nada nos faltará, pelo contrário, em muito se excederá os nossos pedidos, para que Ele seja revelado em nós. O versículo 12 diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O rico é atormentado por medo do que pode perder, mas aquele que tem para o seu dia é abençoado por saber que haverá outro dia para viver. Agora olha o versículo de número 9, lá do capítulo de número 6. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é correr atrás do vento. Ou seja, doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer pouco, mas a fartura do rico não deixa dormir. E a fatura também, né? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. É melhor você enxergar o que Deus está te dando e se alegrar na bênção do dia. Pai nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É melhor o que os olhos veem do que a alma deseja, porque o desejo da nossa alma nunca será suficiente. E você diz: não, mas quando eu chegar lá, não, quando você chegar lá, você não vai chegar só com dinheiro. A ganância vai fazer com que você chegue também com poder. E o poder do dinheiro e da ganância faz a gente achar que nós podemos mudar realidades. Nós estamos vendo o Elon Musk agora fazendo ônibus espaciais, viagens, e ele quer ir para mais longe, loucura, louco! Esta noite pedirão a tua alma, loucura, ele está louco, porque ele acha que tem poder, mas não tem controle sobre a sua própria vida. Ele pode fazer coisas mirabolantes, nós podemos chegar aonde nós quisermos, mas sem o temor de Deus, a nossa ganância nos consumirá e nos tirará a paz. E se a nossa ganância for destituída do controle do nosso coração, nós descansaremos em uma certeza: basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua bênção. Confiar na graça diária de Deus. Veja, contemple o que você conquistou. Tudo será levado pelo vento, tudo é vapor, tudo é vaidade de vaidade, mas em Deus nós temos plena satisfação. O rico não dorme. E eu não sei se você já passou por privação do sono. Você já trabalhou muito? Quem é da área da saúde aí já, né? Privação de sono é uma das piores coisas que existem. Privação de sono faz com que pensamentos entrem na sua cabeça sem que você consiga controlar. Você começa a ficar com medo, você começa a imaginar situações trágicas e você não controla os seus pensamentos. E a palavra está dizendo que é isso que a ganância faz. Você não dorme à noite, e por não dormir à noite você enlouquece. Mas quem teme ao Senhor descansa na sua graça. As coisas não são fáceis, mas sempre caminham conforme a vontade de Deus. E por isso a privação do sono torna a ganância uma enfermidade ainda muito pior. Para isso se segue, portanto, para a ilusão da riqueza, que é a plenitude. Olha o que ele diz no versículo de número 13: há um grave mal, literalmente uma enfermidade maligna, numa tradução mais acurada. Há um grave mal que vive debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Porque o pregador está dizendo que aquele que acumula suas riquezas tenta sobreviver a elas, mas nada está nas nossas mãos. Da noite para o dia, temos uma pandemia, e quem trabalha com o público não tem mais o dinheiro que pode
possuir, e tudo que ele juntou para alcançar o patamar que ele esperava, vai embora sustentando para que ele consiga sobreviver os próximos meses, talvez anos. E a guerra, nós vemos a Ucrânia passando por uma guerra terrível. Quanto tempo mais vai durar esta guerra? E quanto dinheiro aqueles ricos já gastaram para sobreviver e estão gastando? Nós não temos o controle de nada nas nossas mãos. De fato, este é um grave mal. Aquele que ajunta muito para si está ajuntando para o seu próprio prejuízo, porque o Deus a quem nós tememos tem o controle dos tempos na sua mão. Se você estava juntando o suficiente para dar a melhor educação para o seu filho, para ele fazer um intercâmbio quando ele tiver 18, 19 anos, mas de repente você perdeu tudo, o futuro do seu filho foi com o seu dinheiro. O seu filho cresceu achando que ia morar na gringa, que ia ser um grande executivo, mas você perdeu tudo. Você não matou só a si mesmo, você matou a sua família. Mas se você tivesse dado Cristo para o seu filho, ele diria: papai, mamãe, eu fui chamado pelo Senhor, eu vou para a gringa pregar o evangelho, e eu serei sustentado pela sua graça. Lá Deus me fará um grande homem de negócios, porque eu testemunharei da sua misericórdia. Mas se nós amontoarmos para nós riquezas que estão sujeitas a um tempo que nós não controlamos, o nosso futuro, os nossos sentimentos, a nossa família vai para o ralo com tudo aquilo. Mas louvado seja Deus, porque Cristo nos deu a mensagem do evangelho. Somos livres da ganância, da ilusão da plenitude. Somos plenos em Jesus. Nele seremos sustentados e nele seremos plenos para a glória de Deus, porque é impossível que a ganância nos mantenha fiéis, mas a plenitude do anseio de Cristo nos dá a certeza que jamais seremos desamparados. O que você pode dar para a sua família, o que você pode garantir para a sua vida, é Cristo Jesus e o anseio da glória de Deus. E enquanto você caminha nessa esperança, creia comigo, você nunca será desamparado, e os seus olhos e a sua alma serão satisfeitos. No capítulo de número 6 ele diz: se alguém gerar 100 filhos, versículo 3 do capítulo 6, e viver muitos anos até uma idade avançada, e sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é então mais feliz do que ele. Porque ele continua dizendo lá no versículo 14 do capítulo 5: e se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Perceba, o que a palavra diz aqui é muito explícito. Ele considera que um aborto é mais feliz do que um homem que perde a sua vida acumulando riquezas. Um aborto é mais feliz porque ele não passou pela miséria de depender de algo que muda e nos deixa sofrendo e fracassados. Mas a gente compreende que a vida sem o propósito em Deus de fato é apenas um momento, e seria mais sortudo aquele que quisesse viver por si mesmo, que não tivesse nascido. Lembra-se de Jó? Jó diz isso: eu preferia não ter nascido, amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Porque Jó tinha poucas riquezas, irmão? Jó era pobre? Jó era rico? Jó era bondoso? Jó tinha muitos filhos? Jó tinha muito gado? Mas quando Deus ordenou que ele perdesse tudo, a única coisa que restou em Jó foi a confiança em Deus. Mas quem é ganancioso não confia no Senhor. Quem é ganancioso confia no seu próprio taco. E Deus que me abençoe, e Deus que me fortaleça, porque eu vou meter as caras. 1 Timóteo 6,17: exorte os ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o seu prazer. Você teme ao Senhor? Você tem sonhos no Senhor? É Deus quem proporciona aos seus servos tudo ricamente, não é porcamente, é ricamente para o desfrute daqueles que nele creem. Tudo está debaixo do governo do Senhor. Ah, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não olhe então para o retorno que você vai ter, mas olhe para o impacto que você vai dar com o evangelho de Cristo aonde você estiver. Porque o seu retorno daquilo que te é suficiente, Cristo dará conforme a sua vontade. Você crê? É preciso crer, porque se você não crer, você vai viver uma expectativa de que Deus faça cair do céu. Mas fé é um ato ativo de confiar em Deus e de caminhar na dependência da sua vontade. Por isso, você pode dizer:
mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que chegar lá, depois que eu morrer eu descanso em Deus. O descanso em Deus não é para quem faz e acontece aqui na terra não, você entendeu errado. O descanso que Deus promete é para quem se cansou em fugir da ganância e de buscar ser pleno nessa vida. Aquele que fugiu, se esquivou da ganância, das riquezas e da plenitude na terra, que suou para não ser seduzido pelas coisas maravilhosas do mundo, porque sabe que este cansaço de resistir ao diabo será recompensado quando nós descansarmos numa realidade perfeita, aonde Cristo será tudo em todos e tudo em nós. Olha no versículo de número 6, do capítulo de número 6. Ainda que ele vivesse, versículo 5, não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? O pregador aqui está escrevendo então, que ainda que o aborto vivesse 2000 anos da sua vida, ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, como ele diz, ainda assim não valeria de nada, mesmo que ele desfrutasse de tudo do melhor, porque não vão todos para o mesmo lugar. Até aqui o pensamento judaico não tinha essa noção de vida eterna como nós temos hoje, porque isso existe através da manifestação de Cristo Jesus, onde nós viveremos eternamente, corporalmente, fisicamente, num lugar onde Cristo restaurará todas as coisas. Mas na verdade não se tinha esse entendimento de vida eterna. Por isso que ele diz, no final das contas não vão todos para o mesmo lugar. Mas não, a resposta não vão todos para o mesmo lugar. Aqueles que têm ganância, têm o seu destino escrito por si mesmo. Eles vão para onde o resultado de muito acumular e de buscar a sua satisfação os revele o que eles foram durante a vida. Mas aqueles que temem ao Senhor reinarão com Cristo numa nova terra, aonde Ele, exaltado para sempre, se manterá no meio de nós. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma levaremos dele. Tendo sustento e tendo com o que nos vestir, estejamos contentes. Versículo 11 e 12. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Se nós resistirmos, alcançaremos a eternidade, aonde o dinheiro não dita as regras. A palavra diz então, no versículo de número 16 do capítulo 5, também isto é um grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Olha que curioso, que proveito terá de ter trabalhado para o vento? Porque de fato é isso. Aqueles que estão buscando gananciosamente suprimento, sustento, coisas que os satisfaçam, estão trabalhando para o vento. Porque olha para o ganancioso, um dia ele está fazendo uma coisa, no outro dia ele está fazendo outra. Ah não, isso aqui não deu certo, agora eu vou para cá. Porque o objetivo dele não é alcançar a glória de Deus através da sua vida, na certeza de que ele, dependendo do Senhor, será sustentado. Não, é ele diversificar o máximo possível, para que no tempo menor que ele tenha, ele alcance o que o seu coração deseja. Ou seja, ele está correndo atrás do vento, e o vento é controlado pelo Senhor. Mas quem corre atrás do vento está servindo a algo que Deus criou. Isso é abominável diante de Deus, porque quem serve a criatura, quem serve a criação e não serve ao verdadeiro Deus, está desprezando o poder de Deus nas nossas vidas. Aí você diz, mas eu tenho que lutar, a vitória só vem com luta, Rafael. Não é assim, mas não é essa luta não. Deus não quer que você mate um leão por dia. Deus quer que você testemunhe do Evangelho e creia que Ele tem sustentado a sua família na devoção e na dependência que você tem do Senhor. Deus nos chamou para lutas espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é para provar nada para quem nos desprezou. A nossa luta não é para provar nada nem para nós mesmos. A nossa luta é para ser provado e aprovado pelo Senhor, de que dEle eu tenho dependido. Eu anseio da sua glória e Ele me levará salvo ao céu pela sua verdade. Aqui está o Evangelho de Deus. Quem deseja servir a Deus não serve aos ventos do mundo. Não mudam os tempos e você se desespera, porque agora, como aquilo que eu ajuntei, ou aquilo que eu quero ajuntar, vai poder chegar às minhas mãos novamente? Não. Quem serve a Deus quer servir na sua seara, quer servir ao Senhor da seara, sabendo que o nosso tesouro está garantido no céu. Versículo de número 18. Eis o que eu vi.
Versículo de número 17. Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e com indignação. Esse que correu atrás do vento, comeu o pão nas trevas. Para o pensamento judaico, como é para nós hoje, sendo um país cristão, de origem judaico-cristã, também faz sentido. Refeições são momento de comunhão, momento de festa, momento de reunião. Mas ele está dizendo aqui que em todos os dias o ganancioso comeu o seu pão nas trevas. O que isso quer dizer? Ele comeu o seu pão infeliz. Não quer dizer que ele não tinha família e que ele não comia na mesa, mas a vida dele era escura, porque a sua ganância o distanciou de tudo e o colocou apenas no desejo do seu coração. É aí que o ganancioso, ele não separa da esposa, a gananciosa não separa do esposo. A relação entre eles mudam, porque não há mais amor pelo seu cônjuge, não há um propósito de Deus para ser cumprido um com o outro, para a glória de Deus, não. Cada um quer alcançar o objetivo ganancioso do seu coração, então eles se distanciam. O pai e a mãe se distanciam dos filhos. E ele diz, acho que eu estou deprimido. Claro, depressão é uma doença importante, deve ser cuidada e tratada, mas muitas das vezes nós deprimimos porque a nossa ganância nos leva a um lugar de fracasso, em que nós não nos satisfazemos, nem nos contentamos no Senhor. É como o brilho da nossa vida fosse embora, porque nós planejamos uma vida perfeita, como se Cristo já não nos tivesse concedido tudo para que fôssemos alegres nessa terra. Este mundo vai passar, mas Cristo nos sustentará. Este mundo vai passar, mas há esperança vindoura. Nisso eu me alegro. Ou seja, essas pessoas entram num estado tão profundo de separação, de fracasso e de tristeza, que elas começam a considerar a morte como uma opção. Sabe por que a morte vira uma opção para muitas pessoas? Porque ela trocou Deus por realização. E como ela não consegue se realizar, ela não consegue mais encontrar vida em quem pode satisfazê-la no contentamento da graça, Jesus Cristo. Se nós não nos contentarmos com o que nós tivermos, nós vamos ser capazes de pedir a Deus que nos contente com o que nós ansiamos, mas o nosso desejo e anseio não está nele, está em nós mesmos, e nós nos perderemos com enfado, enfermidades e indignação. Existem muitas doenças da alma que estão na ganância do nosso coração. Aí você diz, mas até aqui, Rafael, infelizmente essa palavra não fala nada comigo, eu não sou uma pessoa gananciosa, eu sou uma pessoa tão modesta, mas não deixa que a sua empregada doméstica sequer sente na sua mesa para comer com você, não é? Existe ganância que não é só de dinheiro, a ganância vem de plenitude, de satisfação. Você quer se sentir pleno do jeito que você percebe que é o melhor. As pessoas que estão subordinadas a você, às vezes até os seus próprios filhos, você quer conduzir de forma manipulativa, de forma destrutiva, porque você quer estar satisfeito na ganância de poder controlar, de poder ditar regras. Se nós não temermos ao Senhor, a nossa ganância vai fazer com que nós nos coloquemos sobre as pessoas e as pessoas sobre nós, como quem governa as nossas vidas. E isso nos afasta de Deus. Versículo 18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se avatigou debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Preste atenção, aqui nós temos o contraste final. Depois de passarmos pela ilusão da satisfação que as riquezas trazem, depois de passarmos, pelo perigo da satisfação que as riquezas trazem, depois pela ilusão da plenitude que as riquezas trazem, o pregador então une esse trecho final como um grande contraste, para que essa tensão aumente e seja dissolvida no desfecho que o Senhor quer nos dizer. Então eu vou ler agora o versículo de número 1 e 2. O versículo 18 e 19 então está tratando que aquele que trabalha deve se satisfazer em comer, desfrutar daquilo que Deus lhe tem dado para comer e para desfrutar. Mas existem aqueles que Deus vai dar riquezas, Deus vai dar muitas riquezas, e Ele diz que isso também é dom de Deus, porque aquele a quem Deus conferiu riquezas, Ele também lhe deu poder para deles comer. Então o que nós temos que entender é que é algo que o pregador finalmente está desenhando aqui. É como se até aqui nós achássemos, então eu tenho que viver de forma modesta, eu tenho que aceitar e me conformar com a minha pobreza. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus dá conforme a sua vontade. E o que isso quer dizer no final das contas? Veja o versículo 1 e 2 do capítulo 6, antes de falarmos do versículo de número 20. Há um mal que vi debaixo do sol. Veja, o versículo 18 ele começa dizendo, por isso o contraste.
Boa e bela coisa é comer e beber. Olha o versículo de número 1 do capítulo 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Não sei se você entendeu, mas o contraste final que o pregador faz é o seguinte: há quem trabalhe, coma e desfrute do que ganhe. Trabalhe honestamente, ele tem os seus recursos e dele ele vive. Há os que têm sobremaneira elevadíssima riqueza. Isso também é dom de Deus, e Deus concede que eles desfrutem das suas riquezas, mas também há um grande mal. Há os que Deus dá muita riqueza, mas não concede que eles consigam desfrutar delas. E aqui está o ponto central desta mensagem. No momento em que a ganância for substituída, no momento em que a ganância pelas coisas do mundo e pelos desejos da nossa alma forem substituídas por um anseio incontrolável da graça de Deus em Cristo Jesus, aí então, o que Deus vai me dar é muito mais do que riquezas ou poucas riquezas, muita ou pouca satisfação. Não é sobre isso, mas é que independente de qualquer coisa, tendo muito ou tendo pouco, o que importa é se Deus me permite desfrutar daquilo que Ele me deu. O que está nas mãos do Senhor é como nós desfrutamos daquilo que Ele nos deu. Se você for mais rico, você não vai ser mais feliz. Se você for mais pobre, você não vai ser mais triste. Porque o que faz com que nós sejamos plenos, satisfeitos e felizes do Senhor é o contentamento que Ele nos dá pela capacidade de desfrutar a sua graça. Versículo de número 20 do capítulo 5. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Portanto, Deus dá riquezas, coisa boa é desfrutar, mas o que nós precisamos buscar de Deus não é nem a riqueza, nem a falsa modéstia, é o deleite e o contentamento de que Ele não nos desamparará. Por isso, muito mais então do que se conformar com o meu estado e dizer, nossa, as coisas estão difíceis, vou contar até 10 aqui, vou respirar fundo e vou caminhar. Não é sobre se acomodar, não é usar Deus para justificar a minha preguiça e a minha apatia, é sobre se contentar em Deus e viver feliz na alegria do prazer de desfrutar a sua graça. Isso não é uma mensagem coaching, eu não estou chamando você para viver uma vida minimalista de forma alguma. Eu estou dizendo com você o seguinte: reconcilie-se com Deus da tua salvação, reconcilie-se com Cristo Jesus, o teu Criador, alegre-se nele, nas coisas que Ele dá, para que você possa dizer como o apóstolo Paulo diz: digo isso não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter também em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Quando nós compreendemos então que Cristo nos traz contentamento, eu entendo, tudo posso naquele que me fortalece, como nós pregamos em Filipenses há alguns meses. Não é que Deus vai te dar força justamente para alcançar o patamar que você quer. Deus vai te fortalecer para passar tanto dias ruins quanto dias bons, contente nele. Aqui está então o antídoto da ganância: contentar-se na glória do Deus que nos salvou em Cristo Jesus, entregar a nossa vida a Ele, olhar para quem tem mais do que nós, e não invejarmos ou não nos despertar ganância, mas nos alegrarmos com a obra que Deus tem feito em cada um de nós, porque no final das contas, o que vai contar para nós não é o quanto nós conquistamos, não quanto que nós gastamos de tempo e de esforço para alcançar as nossas vontades, mas o quanto nós nos alegramos no Senhor e conseguimos confiar que Ele caminha conosco e nos concede a sua graça. Portanto, você tem duas opções nessa noite. As opções que são oferecidas lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15. Deus te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
escolha hoje o melhor que Deus tem. Eu te pergunto nessa noite, aonde está a ganância da sua vida? Talvez seja essa enfermidade que esteja produzindo diversas outras doenças no seu coração. Porque você tem a ganância de chegar em um lugar de satisfação que nunca te preenche. Mas uma coisa é fato. A ganância faz com que nós busquemos riquezas para satisfação e plenitude, mas o fim da ganância é sempre desastroso. É sempre um fracasso. Mas quando a ganância se torna anseio pelo contentamento em Deus, de viver no seu reino, no seu plano, de cumprir o seu propósito com a sua igreja, crer no Evangelho de Jesus Cristo e crer que na sua morte e na sua ressurreição nós alcançamos esperança de segurança eterna e que nada nesse mundo nos admira mais, porque o mundo é mau e ganancioso. Pelo contrário, isso nos faz depender e temer mais do Senhor. Então, nós amamos o Senhor, nos arrependemos da nossa vaidade, nós aproveitamos contentamente o hoje, quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, na satisfação de confiar em Deus. Evangelho de João 6, 27 a 29 diz: trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não trabalhem pela comida que se estraga. Não tenha ganância por coisas que Cristo dá, porque Ele controla tudo. Portanto, trabalhe e permaneça para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, dará a vocês. Se Deus ocupar o seu coração com a alegria da salvação e a certeza da segurança, quer dias maus venham, quer dias terríveis venham, você poderá descansar na obra do Evangelho. Você terá luta, nós teremos luta sim. Mas nas lutas, o que dominará o nosso coração será o contentamento que Deus dá. Porque, querido, não se engane. Você pode pedir muitas coisas a Deus, e Deus pode dar todas elas. Mas se tudo que Deus te der não vier acompanhado do contentamento, o que você considera como bênção será maldição. Ou nós nos contentamos em Deus pela sua obra em Cristo e falamos: a partir de hoje eu quero viver alegre em qualquer circunstância, porque ainda que tentem me destruir, nada do que tentar me desgastar no mundo se compara ao que Cristo dá. Não se desgaste pelas coisas do mundo. Jesus diz: os gentios fazem isso, mas façam de tudo para se alegrar no Senhor. Lembre-se que Ele nos prometeu vida eterna, uma vida santa e uma vida perfeita, aonde as coisas passageiras desse mundo jamais poderão se igualar a elas. Mas se a ganância do nosso coração ocupá-lo, nós comeremos o pão na escuridão, enfrentaremos enfermidades e indignação e nunca seremos plenos ou satisfeitos. Mas em o nome de Jesus, que a graça e o tesouro do Evangelho alcancem o seu coração de modo especial nessa noite, ou renovem a sua fé de modo sublime nesta hora, para que você diga: eu não quero a ganância de dar aos meus filhos ou a mim mesmo um futuro que eu planejei, porque os desejos da alma são impossíveis de serem dominados. Mas Senhor, tira a ganância do meu coração. Eu me arrependo do pecado da vaidade de viver por mim mesmo, como se eu, no alto da minha humanidade, pudesse planejar algo bom. E decido entregar o controle a quem está acima de todos os homens e a quem governa os meus interesses. Jesus Cristo, reverenciando a tua presença, toma-me em teu colo, guia o meu coração e dá-me a alegria de ser feliz hoje, com o que tenho e com o que não tenho, para que em tudo eu possa desfrutar da sua
graça. Curve a sua cabeça. Pai santo e bendito, se há em nós alguma ganância, ainda que pareça agradável e boa, em relação ao nosso futuro, à nossa família, em relação aos nossos desejos pessoais, em relação aos acúmulos ou às metas que traçamos, como se não pudéssemos desfrutar da sua alegria hoje, perdoa-nos, Pai. Porque esta vaidade, essa ganância vem de um pecado que nos tenta distanciar do Senhor, e nós estamos cada vez mais distantes, inclusive de nós mesmos. Pai, nós queremos a alegria da salvação, porque o que nos dás não é o que nos alegra. O que nos alegra é a alegria que nos deu na certeza de que em Cristo podemos desfrutar de tudo que nos tem reservado. Pai, nós nos arrependemos diante de Ti nesta noite, confessamos os nossos pecados e queremos definir uma trajetória onde nós caminhamos aonde o Senhor determinou. Fortalece, ó Pai, o nosso caminhar. Não nos deixe resvalar os nossos pés na insegurança e na incredulidade, mas ata-nos à Tua igreja. Faça-nos ter um compromisso com Cristo, para que o Senhor seja a nossa satisfação. Quando os desejos vierem, nós nos satisfaçamos na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentará atravessando toda e qualquer circunstância, até aquele dia em que nós seremos glorificados na restauração da vida eterna em Jesus. Mas que a nossa ganância, por menor que seja substituída por um anseio verdadeiro, por um anseio sublime da sua misericórdia. Porque ao derramarmos a nossa vida aos Teus pés, queremos viver de tal maneira que este evangelho seja o nosso tesouro, e entre muitos irmãos como aqui estamos, tenhamos a suficiência e a alegria de ver nós, as nossas famílias e o futuro da nossa descendência seguros em um Deus que tem um controle sobre tudo e que destrói a enfermidade da ganância e desperta o anseio que temos da eternidade em Cristo para sempre. Opera em nossas vidas, tal qual confessamos que só o Senhor Jesus é Senhor e Salvador das nossas almas. Amém.